Bom dia, grupo abençoado. Hoje nós falamos sobre o princípio da honra. E quando me vem a palavra honra, eu lembro de um personagem muito conhecido da Bíblia chamado Davi. Davi, o rei Davi, ele é uma das pessoas que nos ensinou muito sobre honra, muito. E para mim, um dos mais exemplos de honra que ele ensinou foi em relação ao rei Saul. Quem era o rei Saul? Saul era um rei de Deus, foi colocado por Deus, que começou de uma forma extraordinária, usado muito por Deus. Mas por um determinado tempo, depois de um determinado tempo, ele se perdeu no caminho e passou a ser um rei fora dos padrões de Deus, desonrando a Deus, e por conta disso entrou a amargura no coração dele, um espírito mau se apossou de Saul. E Saul, ele passou então a perseguir Davi, perseguir de uma forma veemente, de uma forma criminosa e até assassina, querendo matar Davi. E Davi já era rei ungido, só que não de fato tinha assumido, mas já tinha sido ungido por Deus para ser o novo rei. E Davi sabia que ele já tinha sido ungido, mas ele nos ensinou a honra de uma forma extraordinária. Por duas vezes, não uma vez, mas duas vezes, Davi, que era perseguido por Deus, teve a oportunidade de matar Saul. Na primeira, Saul estava numa caverna onde Davi estava, e Saul foi, diz o texto da Bíblia, foi aliviar o ventre, ou seja, fazendo o número 2. E Davi estava ali. Ele tinha oportunidade, vamos dizer, alguns iam dizer, Deus colocou Saul aqui para eu matar ele. E ele tinha oportunidade de fazer isso, ele até pegou a lança, a arma, a espada, e ainda no coração dele, talvez angustiado por ser perseguido por Saul, ele levantou para tocar em Saul. Foi quando ele lembrou, não, Saul é rei, eu não posso fazer isso. E depois de ter cortado um pouco do manto do rei, ele se arrependeu, deixou no lugar e foi embora. E depois aconteceu de novo uma situação semelhante, onde ele poderia ter matado e ele não matou. Esse princípio é o princípio da honra, porque às vezes nós estamos vendo muito maus exemplos de pessoas que acabam cortando o manto das outras pessoas. Cortar o manto tem um significado de querer tirar a autoridade de alguém. Então a honra, na verdade, é reconhecer que mesmo a pessoa estando errada, mesmo que você não goste dessa pessoa, você não pode desonrar, não pode cortar o manto, não pode tocar. Davi era ungido, mas ele disse, não, mas esse homem que está aí ainda é rei, ele é ungido de Deus. É nesse sentido. O desonrar, ele corta o manto. E Davi, ele nos ensinou muito, muito bem a respeito dessa honra. Ele não matou Saul, ele sabia que Saul tinha sido ungido também por Deus, e mesmo Saul estando de uma forma desgraçada, ele jamais ousou em tocar na vida de Saul.
E no tempo certo, Deus mudou a história e colocou Davi como rei. Vamos imaginar que Davi tivesse matado Saul antes do tempo determinado por Deus. Às vezes nós tocamos no manto de alguém, querendo tirar a autoridade de alguém, querendo tirar a imagem de alguém, querendo tocar na vida de alguém. E a gente acha que às vezes está sendo usado por Deus. E às vezes não. Então é uma reflexão. Davi, ele espera o tempo de Deus. Não se precipite, não corte o manto de ninguém, seja quem for. A honra também é exatamente essa. Reconhecer naquela pessoa uma autoridade, reconhecer naquela pessoa a legalidade, reconhecer naquela pessoa as suas qualidades. E isso Davi fez muito bem. Ele reconhecia que Saul era rei e por isso não tocou na vida de Saul. Que essa história do rei Davi possa servir também de exemplo de honra para você. Um bom dia, Ariel Nobre, da cidade de Manaus, Amazonas.